estava prestes a cair. E debaixo dela havia muita gente. O senhor Luiz Cláudio estava aqui no Sambódromo, numa arquibancada logo ali atrás, assistindo ao ensaio de uma escola de samba, o Salgueiro. O ensaio acabou, o senhor estava descendo a arquibancada quando de repente um susto. Um drone como este aqui despencou a cabeça dele. Como é que foi isso, Luiz? Ele veio em altura baixa, ali atrás daquele prédio, entre prédio e arquibancada, no corredor. Quando ele parou, de repente, do nada, o povo olhou, todo mundo olhou para cima. É o drone. Quando nós olhamos, ele caiu do nada, caiu em cima de mim. As hélices estavam girando. As hélices estavam girando quando ele caiu. O senhor não se cortou? Não machucou não. Onde é que bateu? Bateu aqui assim, do lado, caiu no chão. Daqui a pouco você vai ver o desfecho dessa história. As hélices de um drone quase deceparam o dedo de um cantor famoso em maio do ano passado. O espanhol Enrique Iglesias, filho do cantor Julio Iglesias, fazia um show em Tijuana, no México. Um aparelho pilotado por controle remoto se aproximou e o cantor resolveu brincar com o drone. Com a mão esquerda, ele segurou a câmera e a aproximou do rosto. Ao encostar a mão direita na aeronave, um grito de dor. Henrique olhou para a mão e correu para o fundo do palco. Ali mesmo, recebeu os primeiros socorros. Ele retomou o show com a camisa ensanguentada e a mão ainda sangrava muito. Dias depois, passou por uma cirurgia. Ileso e sem saber de quem era o drone, seu Luiz, o aposentado, deixou a Sapucaí. E o senhor levou o drone para casa? Fui para casa. Aguardei aqui até umas 2 horas da manhã, mas ninguém anunciou nada. Eu fui para casa e levei ele. O aparelho que filmava a avenida em HD, a sigla em inglês para alta definição. Se foi achado, não foi roubado, pensou o vizinho de seu Luiz. O meu vizinho se interessou até para me levar para Copacabana, que ele ia vender para mim. Eu falei, não, eu vou aguardar um pouco, uma semana aparecer. Se não aparecer, a gente até vende. Diz que a câmera era mais cara, é uma câmera importada, HD, filma tudo. Enquanto isso, a direção da escola de samba procurava o drone e oferecia até recompensa. Na internet, as imagens de acidentes envolvendo drones se multiplicam. Eles se chocam contra árvores, caem na água e se arrebentam no chão. Atento às imagens da câmera, o piloto do aparelho se esquece de olhar para o lado ou para trás. Aqueles que sobrevivem à queda vão parar na oficina. Acima de 90% dos equipamentos que chegam é por mau uso. Como a câmera é frontal, a pessoa está vendo a imagem da frente. Ele não está enxergando as laterais do equipamento nem para trás. Você faz um movimento de lado, você está filmando a frente, você não está vendo que tem uma árvore, um fio, um prédio, qualquer coisa assim. Aí é onde tem mais de 90% dos acidentes. Pedro, cliente da assistência técnica, deixou o drone bater contra uma casa. Ele e o aparelho saíram avariados. Tava voando ele, aí eu, num descuido assim, eu bati ele no telhado. Aí ele saiu, ele bateu a hélice, ele perdeu a estabilidade e saiu loucão assim, começou a, sei lá, ele caiu, continuou ligado e voando pra tudo quanto é lado, a gente teve que pegar ele do jeito que deu. Aí ele acabou até pegando aqui no meu braço. Drones podem custar a partir de R$200, os brinquedos com câmera. Aparelhos que estão sujeitos à regulamentação de voo no Brasil variam de 3 a 50 mil. Nem a associação que representa os operadores de drone sabe o número de aparelhos já vendidos, também chamados de multirotores. A expectativa é que tenha em torno de 100 mil pessoas no Brasil vivendo, né, e sendo remunerado através desses equipamentos. De alguma maneira, trabalhando profissionalmente com os drones e com multirotores.
E o uso deles para fins recreativos, a gente não tem ideia porque são muitos em todo o país. Da grande parte dos drones que voam hoje pelos céus brasileiros, a gente acredita que as pessoas não tenham reais condições de operar esses equipamentos. Mas afinal, quem é que dá as regras desse mercado no Brasil? A resposta não é tão simples. Vamos entender a sopa de letrinhas que envolve essa questão. O controle remoto e o drone se comunicam por meio de uma frequência de rádio, sem fio. Bom, esse é um assunto da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, que emite um certificado garantindo que o drone não interfere em outros equipamentos, como telefones sem fio e roteadores de computador. Agora, o cadastro do piloto e a certificação do drone vão ser de responsabilidade de um segundo órgão regulador, a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. Mas espera aí, tem mais. Só se pode voar com a autorização de um terceiro órgão, o DCEA, Departamento de Controle do Espaço Aéreo, ligado à aeronáutica. Tantas siglas e tantas autorizações. Sabe o que acontece na prática hoje? As pessoas voam de forma ilegal. Hoje a gente vê dezenas, centenas de drones voando diariamente. Ou seja, são todos, vamos dizer, ilegais. São todos errados perante a legislação do DCEA. O DCEA, que controla o espaço aéreo, teme acidentes de grandes proporções e cita um estudo feito nos Estados Unidos. A Universidade de Virgínia fez um estudo com um drone de 3 kg, caso adentre uma turbina de um Airbus 320, irá destruir essa turbina, ou seja, a aeronave irá perder o motor, né? Então ficará sem um dos motores. Né? É um modelo de avião que se usa na ponte aérea Rio-São Paulo. Para a Força Aérea, o drone é tratado como um avião, como outro qualquer. É uma aeronave não tripulada, mas é sim uma aeronave, não é um brinquedo, né? Causa acidente, nos traz preocupação em termos de segurança da navegação aérea, dos usuários do espaço aéreo, das pessoas e patrimônios do solo. Mas na prática, ainda não saiu uma regulamentação específica para os drones. O que temos no Brasil são regras antigas aplicadas para os aeromodelos. São elas. Hoje, não se pode passar com o drone por cima de um grupo de pessoas, nem por cima de casas ou outras áreas habitadas. Os drones não podem voar acima de 120 metros de altura. Nunca se voa com um drone perto de um aeroporto. Só se pode usar o drone a lazer. O uso comercial ainda vai ser regulamentado. Por essas e outras, o que dizer do uso de um drone na Sapucaí, sem controle da altitude, com a passarela cheia de componentes e as arquibancadas acima? Vamos atrás de quem operava o equipamento. Tiago trabalha numa produtora de vídeos que presta serviços para a escola de samba, o Salgueiro. Ele e um colega foram chamados para filmar o último ensaio antes do desfile. A gente está tentando descobrir o que aconteceu. Porque, na verdade, no meio do caminho ele perdeu o contato com o controle remoto, ele passou a não responder mais o controle. A gente imaginava que ele fosse voltar para o ponto de origem e ele não voltou. A partir desse momento a gente foi andando pela avenida para ver até onde ele ia e em um determinado momento ele sobrevoou a arquibancada e aí a gente perdeu o contato visual com ele. Então, além do contato do controle remoto, a gente perdeu o contato visual também. Tiago diz que antes de sobrevoar a avenida, tentou uma autorização. Cada um fala uma coisa, você procura um órgão, você vai para outros, pede uma lista de documentos que você às vezes não sabe nem que existia aquilo. E aí a gente acabou indo pro risco. Mas sabendo que era ilegal. Olha, pra ser sincero, eu não sabia até que ponto, e até hoje eu não sei até que ponto é o legal e o ilegal.
Se eu tivesse 100% de certeza que era ilegal, eu não teria feito. A gente supõe que seja um risco alto pela concentração de pessoas e por ser um equipamento eletrônico e que pode ter falhas. A máquina falha. Em breve, esse tipo de voo sobre multidões pode até ser autorizado. É o que prevê a nova regulamentação da Agência de Aviação Civil. Conheça algumas regras que devem entrar em vigor nos próximos meses. Os drones poderão passar sobre grupos de pessoas, desde que elas autorizem por escrito. Se não houver uma autorização, o piloto tem que desviar, passando a pelo menos 30 metros de distância do grupo. Dentro da cidade, o limite de altitude para os voos cai de 120 para 60 metros. O piloto terá que ter um seguro obrigatório que cubra danos a terceiros, o que hoje não existe. E antes de voar, será preciso um cadastro na Agência de Aviação Civil e a autorização do DCEA, que controla o nosso espaço aéreo. O pedido hoje leva no mínimo 48 horas úteis para ser analisado. Mas e se for uma situação de emergência, o que fazer? Hoje, a Agência de Aviação Civil autoriza voos de modo excepcional, enquanto a regra não vem. Primeiro exemplo, no combate ao Aedes aegypti. Drones já são usados dentro da lei para localizar focos do mosquito. Segundo, no salvamento de pessoas. Na praia de Copacabana, os bombeiros já contam com um drone que capta a imagem do banhista se afogando. E a seguir, lança uma boia. Veja como ele se desloca bem mais rápido do que um salva-vidas. Desde novembro, 3 pessoas foram salvas pelo drone. Uma tecnologia a serviço do bem, mas também do mal. Na quarta-feira passada, a polícia prendeu uma quadrilha que usava drones para planejar ataques a condomínios de luxo. 5 pessoas foram presas na Grande São Paulo e no interior do estado. Os bandidos mapeavam a área antes de cometer assaltos e até arrastões. Ainda que o operador do equipamento seja uma pessoa com a melhor das intenções, que mal ela pode fazer num evento de interesse do mundo inteiro? Não, dessa vez não falamos de carnaval, mas de Olimpíadas. Daí a necessidade de arrumar a casa o quanto antes e de se aprovar a regulamentação dos drones até o início dos Jogos. Do jeito que está, podemos assegurar o bem-estar do público e dos atletas? Sobre a história do drone que despencou na Sapucaí, um final feliz. A campanha da escola de samba para recuperar o aparelho funcionou. Seu Luiz Carlos devolveu o equipamento em cerimônia na quadra da escola. Ele salvou um equipamento que tem um valor comercial, as imagens que não tem preço, né? Então a gente, na verdade, é grato a ele por ele ter devolvido, né? Depois do episódio, o motorista aposentado ganhou o apelido e recompensa. Deu até para consertar um carro velho lá que eu tinha, botei ele para funcionar de novo. 3 mil? 3 mil. Eu sou conhecido como o homem do drone na rua lá. Todo mundo me chama como sou o caçador de drone. Um diz que eu que dei teco no drone, joguei tiradeira para ele cair, pisquei, inventa um bocado de história, né, engraçado, mas isso aí faz parte. Aí. Dos males, apenas o susto, que nos sirva de lição a história de um pequeno drone perdido na Sapucaí.